No mundo, nas casas, na espiritualidade. A responsabilidade do homem na evolução dos animais. No ar, pela Web Rádio Meimei. Animais, nossos irmãos. Bom dia, meus amigos ouvintes. Este é o programa Animais Nossos Irmãos que você está ouvindo pela Web Rádio Meimei e vai ao ar todos os domingos às 10 horas da manhã. Se você não consegue ouvir na programação da rádio, pode ouvir pelo YouTube ou Spotify, onde todos os episódios estão disponíveis. No programa de hoje, Jovens e Internet, a geração Z e a evolução do planeta. O que esses jovens têm de diferente? Estamos regredindo como espécie? A história do cão orelha vai virar filme e Samovete é uma tendência que pode se estender para todo o Brasil. Concurso de beleza de camelos e os procedimentos estéticos para ganhar o cobiçado título. Já enviou sua dica? Compartilhe conosco sua história. O e-mail do programa é animaisnossosimãos2024@gmail.com. Tudo junto, minúsculo e sem o tio. Agradecendo aos técnicos que ajudam a tornar possível esse programa, intercalando a mesa de som, Cid e Miguel. Eu sou a Vanderly e vem comigo em mais um programa. Você está ouvindo Animais Nossos Irmãos. O que nossos jovens têm feito no tempo em que passam no mundo virtual? Poucos pais se preocupam. Afinal, que mal pode haver em ficar em casa usando um celular? Antes em casa que na rua, concordam? Essa afirmação, usada por pais para justificar a permanência dos filhos com o olhar na tela, pode não estar tão correta ou segura. Recentemente, com o caso Orelha, veio à tona uma realidade alarmante, a de que algumas plataformas digitais fazem desafios onde jovens devem matar animais e filmar. É como um jogo e pode ser mais comum do que pensamos. Durante a pandemia de Covid-19, grupos que faziam parte de uma rede mundial de tortura de macacos foram presos. Os simpatizantes dos crimes se organizavam em sites e redes sociais, compartilhando vídeos e imagens, e havia até um cardápio, onde o espectador podia escolher e comprar o tipo de tortura que queria ver. Bárbaro, nauseante e impensável. Essas são as definições que passam pela minha cabeça ao imaginar algo assim. Não pense que é caso isolado. O mundo virtual virou um mundo à parte, onde algumas pessoas passam mais tempo do que no mundo real. Sendo assim, há que se encontrar desafios e algo que instigue a mente dentro dessa realidade. Além de que o mundo virtual estamos protegidos e podemos ser o que no mundo real a sociedade não permitiria. E essa verdade mexe com a cabeça de qualquer um. E para sair do anonimato virtual e praticar atos grotescos no mundo real, é um pulo. Há alguns anos, um jogo que levava o nome de Baleia Azul aparentemente induzia jovens a cometerem o suicídio. Esse jogo pode ter começado em uma música depressiva que cita uma grande baleia azul presa em uma rede, ou simplesmente na crença das baleias suicidas. O mundo virtual é uma realidade que prende, uma válvula de escape do mundo real. E para quem acha que estou exagerando, fique atento ao que foi notícia. Foi notícia! Foi notícia! Começo desse mês, um homem foi preso suspeito de matar e maltratar mais de 100 animais durante transmissões ao vivo em uma plataforma digital. Ele foi detido em Fortaleza, no Ceará. Segundo o NOAD, que é a sigla de Núcleo de Observação e Análise Digital da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo,
a investigação teve início a partir do monitoramento de redes e plataformas online. Durante a apuração, os agentes descobriram um servidor que hospedava a transmissão. Por meio das informações, foi possível identificar um dos integrantes, apontado como responsável pela divulgação das imagens de maus tratos. Além dos crimes contra animais, o homem também é suspeito por indução à automutilação e ao suicídio de adolescentes na internet. As investigações prosseguem para identificar outros envolvidos e possíveis vítimas. Fique atento ao tempo em que seu filho ou algum membro da sua família tem passado em frente às telas. Cuidado redobrado com adolescentes, pois que é muito fácil se perder quando não há cobranças ou julgamentos. Foi notícia! Foi notícia! O ouvinte quer saber. E ainda falando sobre jovens e o aumento da criminalidade, a dúvida da minha amiga ouvinte é a seguinte: por que os jovens de hoje são tão cruéis, praticam tantos crimes contra animais? Essa geração Z não é evoluída ou estamos regredindo? Olá, minha amiga, obrigada pela pergunta e antes de mais nada, vamos entender o que são essas gerações. X, Y e Z. Gerações são grupos populacionais nascidos em períodos específicos, compartilhando vivências, tecnologias e valores sociais similares, e nada tem de individualidade, tipo esse espírito é menos evoluído que aquele. O que temos são períodos de tempos e como cada espírito vai reagir a esse período. Falar que a geração Z, que são os nossos jovens de hoje, são piores que os jovens de antigamente, é um erro e pode estar muito incorreto, pois que se temos a percepção que a criminalidade aumentou, é única e simplesmente porque temos mais acesso a informações hoje do que em tempos passados. As pessoas, principalmente jovens que ainda estão assimilando valores e aprendendo a viver, sempre tiveram sua parcela de maldade. E eu arrisco a dizer que no passado as coisas eram bem piores. Só não ficávamos sabendo. E se, como diz, o que os olhos não veem, o coração não sente, temos essa ilusão que as coisas pioraram. A geração Z, que são as pessoas nascidas aproximadamente entre 1995 e 2010, é a primeira geração de nativos digitais, crescendo com a internet e com todas as opções virtuais que as outras gerações não tiveram. O que essa geração tem de diferente, que talvez seja um agravante na criminalidade, são os assuntos anteriores que abordo, os jogos virtuais e a facilidade que eles têm de interagir com o que é errado, mesmo que sem sair de casa. E não estamos regredindo como sociedade, pode ter certeza. O que acontece é que nossa percepção se ampliou por conta da internet. Espíritos são o que são muito antes de nascerem aqui. E as ferramentas que o mundo oferece, que os enquadra nessas gerações que menciono, não muda quem eles são na intimidade, apenas facilitam para que eles desenvolvam o que tem de melhor ou o que tem de pior. Espero ter respondido sua pergunta e continue perguntando. Na Web Rádio Meimei, Animais Nossos Irmãos. Devido a fatores como a dificuldade de confiar em terceiros para cuidar dos animais ou a crença de que eles estão seguros, muitas pessoas acabam adotando o péssimo hábito de deixar seus animais dentro do carro ao sair com eles, muitas vezes sem ter consciência dos riscos dessa prática. Contudo, esse hábito pode deixar de ser praticado na capital paulista, já que autoridades políticas da região avaliam a adoção de medidas para coibi-lo, incluindo a aplicação de penalidades capazes de gerar prejuízos significativos. A iniciativa pode ter sido inspirada por uma proposta semelhante
que avançou na Câmara dos Vereadores do município de Campinas, no interior do estado. Porém, as regras adotadas pela capital podem ser mais rígidas. Sendo assim, embora o objetivo central da medida seja de educar a população, alertando sobre os riscos do confinamento dos animais dentro dos veículos, tutores poderão precisar arcar com uma multa que pode chegar a R$20 mil no total. Além disso, em casos mais graves também existe a possibilidade de o responsável responder por maus tratos. Apesar da rigidez da proposta, a entidade de proteção animal e uma parcela significativa da população parece defender sua adoção. Quais são os riscos de deixar animais trancados em carros? Ainda que possa parecer uma solução prática, especialmente no caso de saídas rápidas, deixar animais dentro de carros é considerado extremamente perigoso, sobretudo por conta dos seguintes fatores. Em dia de calor, o interior do carro pode ficar excessivamente quente, o que dificulta a regulação térmica dos animais e desencadeia sintomas como desidratação, convulsões e morte. Em dias muito frios, os animais podem sofrer com tremores e letargia, pois a temperatura dentro do carro pode cair rapidamente. E por se tratar de um espaço compacto e com circulação de ar limitada, animais podem ficar ansiosos, causarem danos no interior do carro e ainda podem se ferir gravemente. Desta forma, ainda que por um curto período, não é recomendado deixar animais trancados dentro do carro, tanto por conta dos perigos que o hábito representa, quanto pelo aumento das penalidades previstas para esse tipo de conduta. Vanderly do Carmo está apresentando Animais Nossos Irmãos. A história do cão orelha que foi morto na Praia Brava, em Florianópolis, Santa Catarina, em janeiro deste ano, ganhará projeção internacional. O caso, que mobilizou milhares de pessoas no Brasil e no mundo, será contado no documentário I Am Orelha, I Matter, que em tradução significa Eu sou orelha, eu importo. O filme, produzido pela Antares Productions, dos Estados Unidos, e dirigido pela diretora e roteirista brasileira Kalina de Moura, deve transformar a trajetória de Orelha, marcada por afeto, liberdade e violência, em um chamado por justiça pelo caso. A história de amor, liberdade e sofrimento de cães em situação de rua é o subtítulo do documentário, que vai apresentar a realidade de Orelha e de outros milhares de cães comunitários, muitas vezes protegidos por moradores e voluntários, mas ainda vivendo no perigo das ruas. Ao levar o caso para o cinema, o filme amplia a visibilidade internacional do assassinato brutal do cão Orelha. Enquanto as investigações ainda não apresentam respostas definitivas, nem responsabiliza os culpados pela violência que tirou a vida de Orelha, a mobilização da sociedade segue ativa. Pessoas indignadas com o caso continuam cobrando justiça nas redes sociais, em manifestações e em iniciativas que mantêm viva a memória do cão comunitário. Transformar sua história em documentário ajuda a impedir que o caso caia no esquecimento, aumentando a pressão para que crimes contra animais sejam devidamente punidos. O caso do cão Orelha é um portal para que mudanças aconteçam. Não vamos deixar cair no esquecimento. Aqui o ouvinte participa. Dica do ouvinte. E essa dica muito legal veio da minha amiga Camila. E olha que interessante. Belo Horizonte vai implantar o SAMU VET, um serviço de atendimento móvel de urgência veterinária, que contará com 6 ambulâncias especializadas que circularão pela cidade para prestar socorro imediato para cães e gatos, com foco principal em animais de rua,
ou vítimas de maus tratos e atropelamentos. Segundo a Prefeitura, o projeto prevê equipes especializadas e atendimento gratuito nos casos de urgência, ampliando a rede de proteção animal na capital mineira. O objetivo é reduzir o tempo entre o resgate e o cuidado veterinário, priorizando casos críticos e animais sem tutor. As unidades serão equipadas para oferecer os primeiros socorros. O serviço será acionado pela população por meio de um telefone específico da Prefeitura. O SAMU VET faz parte de um plano maior de ampliação da rede de proteção animal da capital, que também inclui o aumento da capacidade de atendimento do complexo público veterinário, de 45 para 75 animais diários, e a futura criação de uma UBS, Unidade Básica de Saúde, voltada especificamente aos animais, na região norte da cidade de Belo Horizonte. E eu espero, sinceramente, que essa ideia inspire e que seja implantada em todas as cidades. Você está ouvindo Animais Nossos Irmãos. O brasileiro gasta mais com beleza do que com educação. Você sabia disso? Procedimentos estéticos estão cada vez mais comuns e cada vez mais cobrados pela sociedade. Hoje você vai a um dentista visando a saúde bucal e se depara com procedimentos estéticos, harmonizações e aplicações de botox. E você acha que esses procedimentos se restringem aos seres humanos? Olha até onde vai a loucura do ser humano. Um concurso de beleza de camelos em Omã, no Oriente Médio, virou alvo de controvérsia após a desclassificação de 20 animais que teriam sido submetidos a procedimentos estéticos para alterar sua aparência. De acordo com os organizadores do evento, inspetores veterinários identificaram sinais de manipulação estética em diversos camelos inscritos na competição. Entre os procedimentos detectados estavam injeções de ácido hialurônico nos lábios, aplicação de preenchimentos dérmicos e silicone ao redor do nariz, além de botox para suavizar características faciais. Também foram relatadas tentativas de aumentar artificialmente o volume das corcovas com cera de silicone. Os concursos de beleza de camelos são eventos tradicionais em alguns países do Oriente Médio e atraem grande interesse de criadores, investidores e turistas. Nessas competições, os animais são avaliados em categorias como pelagem, pescoço, cabeça e corcova. Juízes procuram características consideradas ideais, como pelos brilhantes, pescoço longo e musculoso, cabeça larga, com lábios volumosos, cílios longos e corcova bem formada. Essas competições movimentam valores milionários e fazem parte de uma indústria crescente no Golfo. Grandes festivais de camelos atraem criadores, turistas e investidores, e alguns concursos oferecem prêmios que somam dezenas de milhões de dólares. Além do dinheiro, a vitória pode aumentar drasticamente o valor do animal e garantir prestígio ao criador, além de direitos de reprodução que podem gerar novos lucros ao longo dos anos. Especialistas em bem-estar animal alertam que esses procedimentos podem trazer sérios riscos à saúde dos animais. Substâncias como a toxina botulínica, ácido hialurônico, silicone e hormônios podem causar dor intensa nos locais de aplicação, infecções, inflamações crônicas, hematomas e até necrose dos tecidos. Em alguns casos, as substâncias podem migrar pelo organismo ou comprometer funções importantes, como alimentação e ingestão de água. Entre as possíveis consequências estão dor intensa, infecções, inchaço crônico, hematomas e danos aos tecidos. Em casos mais graves, podem ocorrer abscessos ou complicações potencialmente fatais. Para críticos, o episódio evidencia um dilema crescente entre tradição cultural, interesses econômicos e o bem-estar dos animais. À medida que os concursos de beleza de camelos ganham projeção internacional e prêmios cada vez maiores, crescem também a pressão
para garantir que as competições sejam conduzidas de forma ética e sem práticas que coloquem em risco a saúde dos animais. Você sabia? Você sabia que os coalas não são ursos e que praticamente não bebem água? Coalas não são ursos, mas marsupiais solitários que dormem até 20 horas por dia para poupar energia, alimentando-se quase exclusivamente de eucalipto, de onde eles retiram todo o líquido que precisam para sobreviver. E eles são muito seletivos com o tipo de eucalipto. Nativos da Austrália possuem impressões digitais quase idênticas às humanas. Os filhotes nascem minúsculos, vivem na bolsa da mãe e estão ameaçados de extinção. Para marcar território, esses pequenos emitem sons altos e incompatíveis com a sua aparência, sons que lembram um ronco forte e podem ser ouvidos a longa distância. Koalas estão mais para cangurus que para ursos e são muito fofos, não são? Você conhecia essas curiosidades? Koalas são animais incríveis. E é isso aí, amigos e amigas. Mais um programa chegando ao fim. Que seu domingo, querido ouvinte, seja de muita paz e descanso, preparando-se para a semana que se inicia. Que Jesus e Maria os ampare e abençoe. Para os animais, que sejam felizes, respeitados, amados e cuidados. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Você ouviu Animais Nossos Irmãos. Animais também são espíritos. São elos da nossa jornada evolutiva. Eles são os nossos irmãos.